Meu filho não me escuta. Eu falo 1000 vezes a mesma coisa e ele se finge de surdo. Vamos falar sobre isso? Eu sou a Bilene Basílio, sou psicóloga e educadora parental e quero conversar com você sobre essas situações em que a gente repete 1000 vezes a mesma coisa para a criança e a criança não escuta. Quero te propor algumas importantes reflexões sobre esse tema. Primeira coisa que precisamos refletir nessas situações é sobre a qualidade da nossa comunicação. Se eu repito 1000 vezes a mesma coisa, será que eu estou me comunicando de maneira assertiva? Qual tom de voz eu tenho usado? Como tem sido a minha expressão facial, a minha expressão corporal? Entenda que tudo isso faz diferença na forma em que a criança vai reagir àquilo que está sendo comunicado. Outro ponto também sobre a nossa comunicação é que muitas vezes o nosso discurso no dia a dia está cheio de ordens e de comandos. Passamos o dia todo mandando a criança fazer o que precisa ser feito. Faz isso, faz aquilo, senta, levanta, toma banho, sai do banho, veste a roupa, tira a roupa. É hora de dormir, é hora de acordar. Você sabia que o nosso cérebro tende a ficar resistente ao ouvir ordens e comandos? É isso mesmo. Se seu filho não está te escutando, perceba se a sua comunicação está carregada de muitas ordens e comandos. Se isso fizer sentido para você, busque substituir essas ordens e comandos por perguntas. O nosso cérebro tende a estar muito mais receptivo e responsivo quando escuta perguntas. Por exemplo, em situações da rotina, ao invés de mandar a criança tomar banho, escovar os dentes e dormir, faça perguntas. Por exemplo, filho, você sabe o que precisa ser feito agora? Ô filho, você acabou de comer. O que a gente precisa fazer quando a gente termina de comer? Ô filho, você terminou de brincar. O que a gente precisa fazer quando terminamos a brincadeira? Esses são apenas alguns exemplos de perguntas que você pode fazer, direcionando a criança para aquilo que precisa ser feito, mas sem utilizar na sua linguagem um excesso de ordens e de comandos. Então, além de rever alguns pontos dentro da nossa comunicação, é muito importante também alinharmos as nossas expectativas. Criar a expectativa de que eu vou falar apenas uma vez e a criança vai obedecer é algo completamente irreal e que só iremos nos frustrar. Muitas vezes a gente fala e a criança realmente não escuta. Em outras situações, a criança pode estar distraída com outras atividades, envolvida em brincadeiras, assistindo desenhos e até mesmo distraída em sua própria imaginação e pensamentos. E se a criança está distraída, envolvida em alguma outra atividade, também precisamos entender o que acontece no cérebro dela em relação a essa atividade que precisa ser interrompida. Se a criança está brincando, se a criança está assistindo um desenho, entenda que essa atividade é prazerosa para ela. Essa atividade está produzindo no cérebro dela hormônios do prazer. E nessa faixa etária da infância, se a criança está imersa e concentrada em atividades prazerosas, o nosso comando verbal não é suficiente para a criança conseguir interromper aquela atividade que ela está realizando e ir fazer o que está sendo solicitado. Isso também é uma questão do funcionamento cerebral. Então, apenas ouvir a nossa voz chamando ou direcionando para algo que precisa ser feito não é suficiente para a criança conseguir parar e iniciar aquilo que está sendo dito. Então, se você falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes e percebeu que a criança não ouviu ou está distraída ou não foi fazer aquilo que está sendo solicitado, não continue falando. Vai, se aproxime da criança, encoste na criança, toque nela, olhe nos olhos dela, garanta que ela está prestando atenção em você.
Garanta que toda a concentração dela está voltada para você e para aquilo que está sendo dito. E ainda sobre as atividades prazerosas, também é importante você saber. É claro que a criança não vai querer espontaneamente interromper uma atividade prazerosa, às vezes para ir tomar um banho ou escovar um dente, que é algo que não é prazeroso necessariamente para a criança. Então, o que nós podemos fazer para facilitar esse processo é tornar essa transição entre uma atividade ou outra, ou tornar essa rotina, essas atividades que precisam ser cumpridas, o mais prazerosas possíveis. Conduzir a criança de uma forma lúdica, utilizando uma linguagem infantil, personagens, brincadeiras, fazendo a criança se interessar por aquilo que precisa ser feito. E se ainda assim a dificuldade persistir, o que você pode fazer é sentar e conversar com a criança. Exponha para ela essa dificuldade. Diga, filho, nós estamos tendo problema com determinada situação da nossa rotina. Filho, todo dia para tomar banho estamos tendo dificuldades. Filho, todo dia para trocar de roupa está sendo uma situação estressante. E faça perguntas. Ouça a criança. Pergunte se ela tem alguma ideia, alguma sugestão do que pode ser feito para que aquela atividade, para que aquilo que precisa ser feito, flua da melhor maneira possível. E eu quero que você perceba que a mudança está em nós, adultos, na forma em que nós enxergamos a situação, na forma em que nós nos comunicamos ali na situação e na forma em que nós estamos conduzindo. As nossas atitudes e a nossa condução fazem total diferença na forma em que a criança vai se comportar e reagir. E eu não posso encerrar esse vídeo sem dizer também que é muito importante que você não leve isso para o lado pessoal. Não interprete essas atitudes da criança como teimosia, como a criança está me ignorando, ele está fazendo isso de propósito, está fingindo que não me escuta, está se fazendo de surdo. Esses julgamentos e essas interpretações só vão te desconectar ainda mais da criança. Esses julgamentos e essas interpretações só vão fazer você ficar nervosa, irritada e acabar gritando e perdendo o controle na situação. E se você gritar, se você perder o controle, aí que seu filho não vai te escutar. Aí que cada vez mais haverá um distanciamento na relação de vocês. Espero que essas reflexões e tudo que eu pontuei nesse vídeo agregue para você e te ajude a conduzir de maneira diferente essa situação com a criança. Lembre de deixar o seu comentário, compartilhar com mais famílias e nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigado e até mais. Tchau, tchau!